Olá, pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos estar conversando sobre um julgado do STJ que trata da questão do crime de desobediência quando um agente público, por exemplo, de trânsito, determina, né, a parada dele para que seja feito algum procedimento de verificação, investigação, seja lá o que for, se esse motorista, o sujeito, não parar, se seria crime ou se não seria crime. Havia um entendimento que não seria crime, porque ninguém seria obrigado a produzir prova contra si mesmo. Acontece que a gente já falou sobre isso. Eu, por exemplo, venho já há muito tempo falando sobre isso. A questão, né, da presunção de inocência, inclusive o direito de não produzir prova contra si mesmo, nesse exemplo aí, vai cair lá na questão da presunção de inocência. Ela não é absoluta. Aliás, já falei também outras vezes que nenhum direito, nenhuma garantia individual é absoluta, inclusive a vida, né? A gente sabe que tem possibilidade de flexibilizar a questão da vida. No caso do estupro, por exemplo, ou no caso da mulher que está, né, tendo lá o seu filho e corre o risco de morte, e aí, se tiver que sacrificar uma vida, vai ser sacrificado. Então, tudo vai depender do caso concreto. Nesse exemplo aí, o STJ se posicionou no sentido de que o sujeito que foragiu, né, não respeitou a ordem do agente público, cometeu o crime de desobediência. Vou compartilhar a tela para a gente ver o julgado e vamos falar um pouquinho também do crime de desobediência, tá ok? A gente vai ver que tem alguns detalhes para a gente se julgar, para a gente se analisar isso aqui. Gente, como de costume, está aqui o quadro do crime depois para vocês lerem, inclusive nós vamos estar abordando sobre isso aqui. E aqui eu coloquei para vocês desobediência no trânsito, crime ou não, ok? Crime de desobediência está aqui no Código Penal, artigo 330, desobedecer à ordem legal de funcionário público, né? Então, primeira coisa que nós vamos estar observando aqui no tipo penal é que a ordem, né, tem que ser legal, é óbvio, tá? E se for uma ordem ilegal, não há como obedecer, né? E se não obedecer, nem crime vai ter, é claro, tá? Então, ó, ordem legal. Tá? A primeira coisa que a gente vai ver aqui, que a ordem é legal, tá? Do funcionário público, tá bom? Pena detenção de 15 dias a 6 meses, pena aqui baixinho, tá? Isso aqui é lá do GCRIM, lembrem-se disso, Lei 9.099 de 95, cabe suspensão do processo, transação penal, se for composição civil, então tem os institutos despenalizadores aqui, ok? Temos que ter algumas atenções às peculiaridades desse tipo penal. Apenas lembrando vocês já devem, com certeza, ter conhecimento disso, tá? Algumas observações eu coloquei aqui para vocês, ó. Desobedecer significa deixar de atender, tá ok? Não cumprir uma ordem legal de funcionário público, seja ela na modalidade comissiva ou omissiva, seja na modalidade de fazer ou deixar de fazer, ok? Não saia daqui. Se o funcionário público está dando uma ordem ao sujeito, ele tem que aguardar. Ou saia daqui. Se ele está dando a ordem para que o sujeito pratique uma conduta de sair, ele deve sair, tá? A ordem, né, deve ser formal, né? E aí esse formal necessariamente não precisa ser escrita, né? Tem que ser formal no sentido de expressão, seja escrita ou verbal, né? Que fique caracterizada a formalidade, sem brincadeira, sem qualquer outro tipo, para que a pessoa possa entender, ok? E tem que ser materialmente legal, né? Outro aqui, ó, requisito que você tem que observar: a pessoa a quem se dirige essa ordem deve ter a obrigação legal de cumpri-la. Ou seja,
quem está recebendo essa ordem tem que ter uma relação, em tese, né, de subordinação, por isso que ele tem que obedecer, ok? No caso do agente público, dando a ordem para um cidadão, se ele está exercendo a atividade elaborativa dele, se ele está dando uma ordem legal, cabe ao cidadão obedecer essa ordem, até por previsão legal que a gente está vendo. Inclusive, tendo em vista que o Estado, né, tem esse direito, via seus agentes públicos, através das normas legais, praticar esses atos. Então, tudo isso você tem que observar no caso concreto, tá? É um crime, um crime comum, tá? Quanto ao sujeito passivo, é um crime próprio, tem que ter uma subordinação aqui. Dolo, esse crime aqui é óbvio, é doloso, quer desobedecer, tá? Comissivo ou omissivo, ou seja, uma ação ou omissão, tá? Pode ser o omissivo próprio, instantâneo, isso aqui tudo vocês já sabem, monossubjetivo, unissubsistente, coloquei aqui para vocês, para depois vocês fazerem a leitura de vocês, tá? Objeto material, alguns doutrinadores entendem que não tem objeto material, Rogério Greco é um, e para outros entende que existe o objeto material, né? O objeto sobre o qual recai o crime, que seria a desobediência à ordem dada. Para o Guilherme de Souza Nucci, essa aqui seria, né, objeto material, ok? Pode ser omissivo ou comissivo, como eu coloquei. Competência do juizado especial criminal. Tá? Aqui eu coloquei para vocês a diferença entre o crime de desobediência e o crime de resistência. Na resistência, existe o emprego de violência por parte do sujeito passivo, ok? Enquanto na desobediência, essa resistência é passiva, sem violência, sem ameaça. No exemplo que eu vou dar aqui, que o STJ julgou, o sujeito estava lá, agente público estava aqui, vem um sujeito para cá, né? Com seu carro aqui nessa direção, ele faz o pedido aqui para o sujeito parar, o sujeito não para e vai embora, tá ok? O que aconteceu aqui foi reconhecido pelo STJ, e a gente já vai ver, inclusive com repercussão geral, e que nessa condição aqui, o sujeito aqui, né, esse motorista aqui, praticou o crime do artigo 330 do CP. Tá bom? Vamos lá para a gente ver o julgado e entender isso aqui de uma vez por todas. Fresquinho, gente, isso aí ó, aconteceu, esse julgado foi agora, ó, dia 5 do 2, dia 2 de 5 de 2022, ok? O que está em jogo aqui, né? É a questão do crime e a questão de não ser obrigado a produzir prova contra si mesmo. O STJ flexibilizou isso aqui, ok? E disse que esse direito não é absoluto em alguns casos, principalmente nesse aqui, tá? Porque aqui, você vai ver lá na frente, que o sujeito deu desculpa do seguinte, ele tinha acabado de praticar aqui um roubo, um 57 provavelmente, e estava foragindo, metendo o pé. Aqui provavelmente tinha um agente público, mandou ele parar, ele não parou, foi embora, sendo depois daqui preso por aqui. Aí ele vem e, obviamente, passa-se a ter aqui o concurso de crimes, que provavelmente a MP colocou, concurso de crimes, e aí ele fala o seguinte, estava tentando a desclassificação do roubo para um furto, isso é tese defensiva, a gente não vai entrar nesse mérito, e no que diz respeito ao artigo 330, a defesa estava sustentando que era típico, porque eles estavam parados pelo princípio de não produzir prova contra si mesmo. O STJ refutou isso e manteve a ideia. Aí vem aqui, inclusive, ó, com tema, né, de repercussão geral,
foi julgado pela maioria da terceira seção do Superior Tribunal de Justiça. Essa terceira seção aqui, ela abarca a quinta e sexta turma do STJ, que julga as questões criminais. Então, por maioria dos ministros, se decidiu que, nesses casos, haverá o crime, ok? Então, sob o rito dos recursos repetitivos, no julgamento tema 1060, a terceira seção do Superior Tribunal de Justiça definiu que é crime de desobediência e ignorar, tá ok? Aqui, ó, crime de desobediência, ignorar a ordem deparada com o veículo emitida por policial no exercício da atividade ostensiva, tá bom? Por maioria foi fixada a seguinte tese: a desobediência à ordem legal, né, deparada, emanada do agente público em contexto de policiamento ostensivo para prevenção e repressão de crime constitui conduta penalmente típica prevista no artigo 370. Foi o exemplo que eu dei aqui para vocês. O sujeito já tinha praticado um roubo, estava fugindo e não queria parar para não produzir prova contra si mesmo, provavelmente não ser preso, mas depois lá na frente foi preso e agora ele responde por 2 crimes. Então, posicionamento do STJ, vamos ter que aguardar o posicionamento aí do STF, que provavelmente vai ser provocado para ver se vai ratificar isso ou não, mas certo é que a doutrina também vai se manifestar, né? A questão que eu falei aqui para vocês é que a gente está aqui em jogo, aqui, né? O princípio de não produzir prova contra si mesmo, ok? Isso aqui está em jogo com a questão do crime, do flagrante. Gente, me parece que acertou o STJ, tá? Eu entendo que há realmente o crime que não dá para a gente ficar passando a mão na cabeça de todo mundo, porque, como eu já falei em outras aulas, daqui a pouco não tem mais como punir ninguém, né? Então, achei que o STJ aqui agiu bem em se manifestar nesse sentido. O STJ veio aqui, ó, se manifesta, tá? Direito à não autoincriminação não pode ser invocado, já refutou aqui o que eu acabei de falar. Ele fugiu, o sujeito fugiu da abordagem, né, policial, para evitar prisão por outro crime, provavelmente a prisão em flagrante. Se a gente for também colocar tudo num direito, né, de não produzir prova contra si mesmo, nesse exemplo aqui, eu acho que não cabe. Em alguns outros casos, o direito de não produzir prova contra si mesmo tem que ser respeitado, mas nesse caso aqui, me parece aí que tem concurso de crimes, né? E está relacionado, ok? Ao RESP 185933, depois vocês podem ler lá o acórdão, tá? Então, fresquinho para vocês, pode cair em prova isso, pode ser um caso concreto, ok? Então, fiquem atentos aí aos julgados do STJ. Logo, eu estou voltando para apresentar outros temas importantes que vão aparecendo pelos julgados do STJ, STF, por aí vai, com o objetivo de manter você atualizado. martinsbrito.ed, plataforma.com, josebrito.com.br, nosso site, no nosso escritório. professor@josebrito.com.br, nosso e-mail. Qualquer dúvida, só enviar para a gente que a gente está respondendo aí. Grande abraço, grandes estudos.